Com mais de 80% das urnas apuradas, o partido do primeiro-ministro português Luís Montenegro lidera a votação e deve vencer as eleições gerais em Portugal. A gente conversa agora com o repórter Marcelo Espíndola, que está em Lisboa e tem mais detalhes. Marcelo, quem surpreendeu mesmo foi o partido Chega. Boa tarde, Gabriel. Isso mesmo. Quem surpreendeu até o momento foi o Partido Chega, obtendo o melhor resultado que já havia obtido nas eleições, um partido de 6 anos de história. O representante dele, André Ventura, falou ainda há pouco conosco da imprensa, dizendo que esse resultado já é histórico. O Chega ele marca 23% dos votos no momento. Em primeiro lugar está o AD, com 34%, e depois o PS, com 22%. André Ventura disse que é histórico, que representa a quebra do bipartidarismo, isso porque em Portugal vem se revezando no poder o PS e o PDS. PDS agora faz parte da coligação da AD, Aliança Democrática, que está em primeiro lugar. André Ventura disse também que vai lutar pela estabilidade. A estabilidade do governo é o que se espera em Portugal, mas se confirmado o resultado e ele se manter perto de como está, a Aliança Democrática não vai ter maioria no parlamento. Então, se isso se configurar, permanecerá aí uma instabilidade no governo português. O governo sem a maioria no parlamento para promover as principais medidas. Essa instabilidade, Gabriel, é preocupante porque, se ela realmente permanecer, o governo não vai conseguir aprovar medidas que são importantes para o país, como a extração de lítio na região norte e também a privatização da TAP, da privatização da companhia aérea, que vem sendo adiada já por um bom tempo. Nós continuamos por aqui e eu volto com você, Gabriel. Muito obrigado, Marcelo. Guardamos agora os resultados oficiais e é justamente sobre esta instabilidade que a gente conversa agora com o nosso analista de assuntos internacionais, Lorival Santana. Seja bem-vindo, Lorival. Prazer tê-lo por aqui. Uma ótima tarde a você, meu companheiro de plantão. Qual que é o significado destas eleições? A terceira eleição em pouco mais de 3 anos. E com AD, sem grande maioria conquistada no Congresso e também com uma das suas alternativas para a formação de coligação, a Iniciativa Liberal, achatada nessas votações. A gente pode ver mais uma vez um governo instável, com pouca garantia de que vai chegar ao final para Portugal. Boa tarde, Gabriel, todo mundo que está com a gente, sem dúvida, esse é o quadro mesmo. A Iniciativa Liberal, que é um grupo menor, que poderia apoiar, ajudar o Partido Social Democrata, né, que encabeça aí a Aliança Democrática para formar governo, como você disse, teve um desempenho, pelo menos de acordo com a pesquisa de boca de urna, né? Ainda não temos os resultados da contagem propriamente dita, mas um desempenho baixo, demonstrando que o voto de direita, ele provavelmente, olhando os números e comparando com as eleições anteriores, aparentemente o voto de direita está se deslocando para o Chega, né? Foi ele que cresceu nesse campo da direita e a Aliança Democrática repetindo, aí depende do que vier nos resultados, mas ou repetindo ou ampliando modestamente a sua margem em relação à eleição de março do ano passado. E só que o Luís Monteiro, assim como os outros, o Luís Monteiro, que é o líder do Partido Social Democrata, da Aliança Democrática, assim como os outros, Luís Montenegro, assim como os outros líderes, eles dizem que não farão aliança com o Chega. Nesse sentido, é uma situação muito parecida com a da Alemanha, né, em que
a alternativa para a Alemanha, que tem a mesma linha anti-imigração, ultranacionalista e conservadora do Chega, ela também, no caso da Alemanha, ficou em segundo lugar, né, acima até do Partido Social Democrata da Alemanha, mas não estava ali entre os partidos que os outros partidos cogitavam em fazer uma coligação. Então, mas o crescimento em si é muito expressivo do Chega, né? Ele, dependendo aí do que vier nos resultados, mas ele teve 18% na eleição do ano passado e agora, segundo as pesquisas de boca de urna, pode estar acima de 20%, né? Então, é isso, um aparente deslocamento do voto conservador para o Chega, que só complica as condições de formação, de governo. Então, é muito provável, Gabriel, que nesse cenário a gente tenha um governo de minoria, de centro-direita, mantendo o Luiz Montenegro como um primeiro-ministro, mas dependendo do apoio do seu principal adversário, que é o Partido Socialista, para poder governar, né? E aí uma situação precária. Então, quando surge algo como o escândalo que surgiu em fevereiro, que mostrou que a consultoria do Luiz Montenegro estava recebendo US$ 4.500 por mês, 4.500 euros por mês, R$ 30.000 é, de, de uma empresa Solo Verde, que é uma empresa de cassinos que depende de concessões estatais. Então, o primeiro-ministro sofreu um voto de desconfiança e o governo caiu. É claro que um partido adversário que está é, possibilitando a manutenção de um governo não vai aturar qualquer tipo de escândalo como esse, mesmo tendo sido um partido que também teve um grande escândalo de corrupção, né? O Partido Socialista, que governava antes, governou entre 2015 e 2023, também teve um grande escândalo de corrupção, tráfico de influência, envolvendo minas de lítio, produção de hidrogênio verde, construção de um centro de dados.